E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um encontro nosso com a língua portuguesa. Hoje a gente traz uma aula específica de redação. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse livro aqui que nós estamos lendo lá na escola. Eu estou lendo com a galera do 8º ano, mas, na realidade, qualquer pessoa pode ler esse livro. É um livro que conta mais uma história do Sherlock Holmes, e é O Cão dos Baskerville. Ele é um livro muito interessante, traz um mistério, como todas as obras, aonde nós temos o detetive Sherlock Holmes. Vamos lembrar que Sherlock Holmes é uma personagem criada pelo Arthur Conan Doyle. Então, ele não existe, gente. Ele também é uma personagem de ficção. Não vamos confundir a personagem com a realidade. É claro que, se tratando de Sherlock Holmes, nós sabemos que muitas pessoas acabam confundindo ele, não é, com uma pessoa de existência real. Mas, na realidade, apesar da personagem ser fantástico, de motivar muitas histórias em torno de mistérios fantásticos, ele é um personagem. Então, vamos lá. Vamos passar nossa tela. Minha tela não está indo, não sei por que a minha tela não está indo, mas a gente vai conseguir. Ó, ela foi agora, você consegue ver? Eu trouxe só um resuminho da história, porque, na realidade, nós já fizemos esse resumo aqui numa aula anterior. Então, a história, O Cão dos Baskerville, a história se passa na Inglaterra, no final do século XIX, quando Sir Baskerville é encontrado morto na charneca. Perdão, passei demais. O Dr. Mortimer, que era o médico dele, era um médico particular, médico e amigo dele, vai a Londres para pedir ajuda ao famoso detetive Sherlock Holmes sobre como o novo herdeiro, Sir Henry, deve proceder. Porque a preocupação do médico, do Dr. Mortimer, já não era mais com o crime. Não que ele não estivesse pensando mais nisso, mas ele tinha uma preocupação maior, que era a chegada de um novo Baskerville à charneca, que poderia ter o mesmo fim. Então, o novo herdeiro, Sir Henry, como é que ele iria proceder? Acompanhado pelo ajudante, o Dr. Watson, Holmes lê o manuscrito sobre a maldição da família Baskerville, supostamente iniciada após a conduta abominável de Hugo Baskerville, e também um artigo de jornal sobre a morte de Sir Charles. Depois disso, o Dr. Mortimer revela uma informação que não saíra nos jornais. Haviam pegadas de um machim a pouca distante do corpo do baronete. Holmes o interroga sobre detalhes, desejando ter sido chamado antes para examinar a cena, o que não foi possível. Então, nós já sabemos que esse título de Sir Baskerville era um título dado pela nobreza às pessoas importantes da Inglaterra, às pessoas que eram donas de grandes propriedades. Então, logo lá no início dessa narrativa do Sherlock Holmes e o Dr. Watson, eles vão usar um método investigativo para decifrar um mistério. Logo no começo, logo lá no comecinho, que mistério é esse? Qual é o primeiro mistério que nós vamos ver? Nós vamos ver a bengala, uma bengala que é esquecida no escritório. Então, ele diz assim, era bem o tipo de bengala que o velho médico de família costumava carregar. Então, ele fica intrigado com isso. Então, o mistério era a bengala esquecida pelo médico no escritório do Sherlock Holmes. Passei ao contrário. Quem é que narra essa história? Quem narra a história
do Cão dos Baskerville é o Dr. Watson. E ele é o narrador oficial, ele é o relator oficial das aventuras de Sherlock Holmes. Ele sempre vai estar presente. É ele que conta essas histórias. Ele é um verdadeiro encantado com o procedimento investigativo de Sherlock Holmes. Lá no início da narrativa do Sherlock Holmes e Dr. Watson, eles usam... a gente já falou, voltei demais, fui para trás, vou voltar. Certo? Qual é o conflito? Galera, nós estamos diante de uma história de mistério. Certo? Eu tenho um conflito principal. O conflito principal é aquele assunto que faz a história acontecer. Eu não posso esquecer desse detalhe. Então, o principal assunto dessa história é a morte de Charles Baskerville. Certo? Então, eu tenho uma história, uma narrativa policial, e o principal conflito é a morte do Charles Baskerville. Quem é esse Dr. Mortimer que vai procurar o Sherlock Holmes? Quem é ele? Qual é o motivo que faz com que ele procure Sherlock? Ele é um médico particular do Charles Baskerville, amigo, e ele vai procurar o detetive para expor os fatos que ele achou fatos estranhos em torno da morte do amigo. Além de tudo, ele também vai pedir conselhos, como é que ele vai fazer para receber esse novo herdeiro no solar dos Baskerville. Ele tem uma preocupação de como se comportar, como fazer para proteger o novo herdeiro. Toda a história gira em torno de uma lenda. Então, que lenda é essa que ronda a família Baskerville? Essa lenda é sobre um cão maldito, uma fera, na realidade, que ninguém consegue decifrar qual é essa fera, em torno da charneca. Então, seria um monstro, um cão, que matava as pessoas durante a noite. Então, essa é a lenda que ronda a família Baskerville. Na charneca, à noite, aparece um cão que mata as pessoas. Após as investigações, eles descobriram que a maldição que rondava a família Baskerville, na verdade, era o quê? Era um cão, realmente. Não era uma figura imaginária, ele era um cão de uma espécie exótica, com uma aparência exótica, feia, estranha, grande, maior que todos os outros, mas ele era emplastado, envolvido em um material pelo assassino, e isso deixava ele com esse aspecto monstruoso. Era o que se colocava nele. Emplastar é você cobrir uma superfície. Então, essa cobertura que botavam nele fazia com que a aparência dele ficasse pior ainda, pior do que já era. Por que Barrymore Mordomo aparecia na janela todas as noites após todo mundo se deitar? O que fazia com que ele fosse até a janela olhar? Ele escondia um foragido da justiça. Ele não esperava que um outro Baskerville chegasse naquele momento. Então, na verdade, ele escondia na charneca um foragido da justiça. Ficava lá durante todo o dia e, à noite, ele olhava para verificar se realmente a pessoa estava lá. Sherlock Holmes e Watson tinham suspeitas sobre quem era o responsável pela morte de Sir Baskerville. Quem era esse assassino? Esse assassino era Sir Stapleton. Lembram? Eles aparecem logo no começo do livro. E quem era o Stapleton? Jack Stapleton era um entomologista. Entomologista, gente, é o biólogo que estuda insetos. Então, é a área específica da biologia que estuda os insetos. Ele era professor, um criminoso e principal antagonista da história. Vamos lembrar quem é o antagonista? Quem é? O antagonista é aquele que vai confrontar com o protagonista. É o vilão da história.
Ele que é o antagonista, tá? Ele era, sem que sua família soubesse, sem que ninguém soubesse, filho de Roger Baskerville e membro do clã Baskerville. Ninguém sabia. Ele era um filho desconhecido. Após viver em Cuba, onde ele se casou com Berry Garcia, ele roubou uma quantia muito grande de dinheiro público. E isso fez com que ele fugisse para a Inglaterra, onde ele abriu uma escola. Quando a sua escola faliu devido a uma pandemia, ele passou a viver de roubos e a planejar matar os Baskerville para herdar a charneca e todo o dinheiro que envolvia a herança dos Baskerville. A maneira que Jack Stapleton utiliza o mito do cão e a maneira como ele seduzia as mulheres para realizar o trabalho dele, porque ele atraía primeiro as mulheres e os homens iam buscar salvar essas mulheres, mostra como ele era criativo, como ele usava o seu charme para envolver as mulheres e como também ele tinha um intelecto bastante desenvolvido. Vamos levar em consideração que ele era um cientista, e um cientista que trabalha com muitos detalhes, ele trabalhava com insetos, certo? Então, ok, agora eu tinha prometido para você que eu voltava com um novo vídeo para a gente encerrar o estudo sobre o cão dos Baskerville. Agora, o que eu quero de você? Que você faça uma leitura tranquila do seu livro, que você goste e que você procure outras leituras também. Não esquece de vir aqui, tá? Curtir as nossas redes, dar um joinha lá no nosso canal. Não esquece de dar um joinha no canal, tá? E também faz o teu material, estuda com todo o teu material.